E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso que pedia a anulação da decisão que condenou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a pagar uma indenização de R$75 mil a Lula. A decisão se refere ao PowerPoint usado para apresentar denúncias contra Lula em 2016. O STF havia sido acionado pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela defesa do ex-procurador contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o pagamento da multa. No recurso, a defesa de Deltan alegou que o ex-procurador da Lava Jato não deveria ser condenado porque era agente público na época do caso e o processo deveria ter o Estado como alvo. Contudo, já em 2022, o STJ reiterou a condenação. Segundo a corte, Lula sofreu ofensas à honra e à reputação. Bom, Silvia, agora reajustando, considerando aí os juros, né, a indenização aí por danos morais ao ex-procurador Deltan Dallagnol pode ultrapassar os R$100 mil e mais uma derrota aí para a Operação Lava Jato que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. Mais um absurdo, né, Paula? E o Deltan Dallagnol, agora ex-deputado, é uma das grandes vítimas dessa inversão de valores, desse revisionismo histórico, uma tentativa de lavar o passado e reescrever a história. Ele é talvez a principal vítima, porque foi o líder da Força Tarefa de Curitiba. Durante 7 anos, a Lava Jato recuperou, por exemplo, 15 bilhões. E isso é só a ponta do iceberg, porque agora, inclusive, os acordos de leniência de empresas que admitiram processo de corrupção e desvio de recurso estão sendo revistos. Esse PowerPoint era um resumo da atuação do Lula, do governo Lula, e a sua extensão, que foi o governo Dilma Rousseff, onde crimes continuaram acontecendo, aliás, em maior escala. Na frase anterior que nós acompanhamos aqui do Lula, ele consegue dizer o seguinte: eu provei, quando ele fala da Lava, ele não provou absolutamente nada. Ele foi reabilitado por cortes superiores. O Piotr citou aqui a excrescência do erro de CEP, porque era um problema de localização de uma vara do judiciário, e isso promoveu anulação em cascata. Ele foi beneficiado por conta da decisão de prisão em segunda instância, que também acabou se reproduzindo um efeito dominó, e outros tantos políticos estão aí. José Dirceu é um, por exemplo, com condenações. O José Dirceu também quer voltar à cena do crime. Se o ex-chefe dele retornou, por que ele não pode? Lula nunca foi absolvido pelos processos da Lava Jato. Agora, quando ele diz que isso é uma mentira histórica, o que é que a população pode imaginar? Que esses milhões, bilhões de reais foram parar na Suíça em contas, em paraísos fiscais por conta própria? Quem mandou o dinheiro para lá? Para onde esse dinheiro foi? Como foi utilizado? E, por fim, chama muita atenção a atuação da ministra Carmen Lúcia, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral. A Carmen Lúcia também é uma das ministras, né, um dos integrantes da Suprema Corte que conseguiram dar um cavalo de pau na própria biografia. A Carmen Lúcia tem um voto célebre na Ação Penal 470, julgada em 2012 no Mensalão, em que ela fala sobre os malefícios que a corrupção provoca numa sociedade, a mazela que é a corrupção. Corrupção mata. A Carmen Lúcia é autora da frase "cala a boca, já morreu". E agora a Carmen Lúcia é lembrada pela frase "olha, isso é censura", parece censura, aliás, é censura, mas vai ser só dessa vez. É uma censura que termina na segunda-feira, a segunda-feira nunca chegou. Repito e finalizo: Deltan Dallagnol é vítima de todo esse processo de revisionismo histórico, mas eu tenho certeza absoluta que essa mesma história vai fazer justiça para ele no futuro. Tenho certeza absoluta. Augusto. E vai mostrar quem é mesmo, né, a Carmen Lúcia. Queria só me fixar nela rapidamente. Eu acreditei na Carmen Lúcia e tive motivos para isso, além de ouvir essas frases que de testemunhar esses episódios que o Silvio rememorou. Eu ouvi a conversa entre a Carmen Lúcia e o Sérgio Moro, então o juiz da Lava Jato, num seminário promovido
pela Jovem Pan, sobre justiça. No hotel, a gente estava saindo, eu estava acompanhando o Sérgio Moro, que tinha feito o Sérgio Moro chegou para fazer a abertura e quis ficar para ver se ele conseguia ter uma conversa rápida com a Carmen Lúcia, que faria o encerramento. Eu estava acompanhando o Sérgio Moro já indo embora, achando que não conseguiria falar, quando a Carmen Lúcia foi chegando. Há testemunhas desse encontro, né? Eu próprio vi, mas há outras. Se alguém duvidar, eu provo. Ele falou, fez uma pergunta, olha, eu queria saber, quando eles cruzaram, se cumprimentaram, ele falou, eu queria saber se a senhora vai impedir que que o Supremo mude o entendimento sobre prisão em segunda instância. Se vai... Ela disse o seguinte, enquanto eu estiver lá, não vão votar, nada vai mudar. Ele falou, bom, na senhora eu acredito, mas e nos outros? Ela falou, eu garanto o meu voto e garanto que não põe em votação. Ela disse. Então eu tinha motivos para acreditar. Conversei com ela, enfim, entrevistei, me pareceu uma mulher séria, e aí eu descobri que ela é dependente profissional, órfã profissional. Ela conversava toda noite com o pai, horas. Beleza, uma boa relação filial, né? Não tem problema. Aí ela substituiu o pai pelo Celso de Mello, quando o pai morreu. Falava horas com o Celso de Mello. E então, quando o Celso de Mello saiu do Supremo, ela passou a conversar com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, quiser também, se eu estiver contando estiver dando uma desinformação, podem me processar que eu peço a exceção da verdade, aí provo. O Gilmar Mendes, em jantares com amigos, diz a seguinte frase, eu cooptei a Carmen Lúcia. Eu cooptei. Cooptar significa trazer para o grupo e transformar em súdito. É isso, basicamente. Então, se vocês quiserem saber como é que o decano vota por último, né? Se votasse antes, nem precisaria ser registrado o voto da Carmen Lúcia. Seria igual ao do Gilmar Mendes. Aliás, prestem atenção nos votos. São o mesmo. Quem age de maneira subalterna em relação ao Gilmar Mendes, é craque em destruir a biografia. Né? É craque. Perfeito. Posso só fazer uma observação? Rapidamente. Sobre a questão do Deltan. O Deltan estava no exercício da função dele, como procurador, é isso? Veja o entendimento de uma decisão do ministro Fachin hoje. Só voltando, a Carmen Lúcia disse que estava absolutamente fundamentada a decisão do STJ que condenou o Deltan ao pagamento da multa em relação ao PowerPoint do Lula. Aí, numa decisão de hoje, o ministro Fachin diz o seguinte, conforme expresso nas diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os discursos políticos e sobre assuntos de interesse, assim como a respeito de funcionários públicos no exercício de suas funções, são especialmente protegidos. Ele derrubou uma decisão que condenou um delegado que fez uma crítica ao Ministério Público, que tinha ganhado na primeira instância, perdeu na segunda instância e agora chegou ao Supremo. Ou seja, o ministro Fachin tem uma visão, pelo que a gente está entendendo, completamente oposta à ministra Carmen Lúcia. O Supremo hoje é uma fonte de insegurança jurídica, ninguém entende. O Supremo era para pacificar o entendimento. Nesse momento eu tenho dois ministros que pensam completamente diferente acerca disso. E neste caso o Deltan está sendo vítima de um entendimento que, convenhamos... E o Fachin é o relator da Lava Jato. E o Fachin é o relator da Lava Jato, isso. Mas aqui é um outro caso de um delegado que criticou severamente o Ministério Público, que falou que era coisa de vergonha nacional, ou seja, foi duro na crítica.